Fala galera, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. Eu tirei tarde desse sábado para poder estudar um pouquinho de HackerRank. Encontrei esse desafio aqui no HackerRank, que eu acho que ele está na categoria ou mais iniciante ou intermediário, não me recordo. E o que acontece? Eu implementei minha própria solução, que é essa solução aqui, e no vídeo eu vou mostrar toda a lógica que eu pensei. Eu estou sendo 100% verdadeiro com vocês, porque o que acontece? Eu joguei aqui no ChatGPT a explicação, né, a descrição do algoritmo e pediu, né, para ele poder me ajudar a compreender melhor e que eu não queria o código, eu só queria somente entender de uma forma melhor. Então estou sendo verdadeiro com vocês porque é o seguinte, às vezes eu me perco um pouquinho na explicação aqui do HackerRank e eu vou ser honesto, eu também não fiz muita força para poder procurar entender. Eu às vezes tenho uma dificuldade, né, de poder estar lendo em inglês, então eu jogo aqui a tradução em português, às vezes não fica legal e com isso joguei o ChatGPT para ele poder me explicar melhor, me dando exemplos e ficando mais claro e somente isso. Então, meu algoritmo, ele provavelmente não é um mais performático, mas ele não foi feito com nenhuma cola, aqui eu só tenho explicação mesmo, não tem um código, e com isso eu vou mostrar para vocês qual que foi a lógica que eu pensei para poder estar resolvendo ele, beleza? Então vou fazer o seguinte, olha, aqui eu já tenho, né, a solução, ok? E aqui a gente vai estar implementando ela do zero para que eu consiga demonstrar qual que foi a lógica que eu pensei e eu espero, né, que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui um desafio onde ele se divide em duas partes, então vamos tentar explicar primeiro essa primeira parte. Olha só, eu vou receber do teclado uma entrada de um número, beleza? Então aqui o usuário ali digitou o valor 5, ou seja, significa que eu quero ter 5 linhas no meu algoritmo, entendeu? Na minha saída. Então aqui eu tenho a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ok? Então até aí, beleza. Aí a segunda coisa que eu gostaria de explicar para vocês é o seguinte, que a cada linha, né, são 5. A cada linha, ele também vai pedir para você digitar o número de elementos que você quer ter nela. Então você pode ver que aqui ele digitou 5 e é realmente 5 números que eu tenho aqui. Então o 5 não conta, o 5 só indica quantos você quer e depois o usuário digita quantos os valores de cada número desde que seja 5. A mesma coisa aqui ele quer o valor de 1, ou seja, eu estou na segunda linha e eu quero ter nessa linha apenas um número e foi isso que ele fez, ele adicionou apenas o 12. Aqui 4, exatamente, terceira linha e apenas 4 números e assim por diante, eu acho que deu para compreender. Então vamos fazer o seguinte, o que eu pensei para poder resolver aqui esse problema? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente precisa receber o número de linhas, ok? Então, do nosso scanner, do nosso leitor, a gente vai receber o número de linhas que a pessoa ela quer estar operando. Aí, para cada linha, então, o int i recebe 0, i menor que o número de linhas, i mais. Então, para cada iteração, para cada linha, eu passo a perguntar quantos, né? Ou seja, a quantidade de números naquela linha. Eu vou deixar a variável bem por extenso o nome dela para que possa ficar bem claro a compreensão para você, beleza? Às vezes você é uma pessoa sênior, conhecimento avançado, esse vídeo para você às vezes é bobeira, mas às vezes é uma pessoa que está estudando algoritmo e esse vídeo pode estar ajudando bastante ela, ok? Então, isso daqui vai ser a quantidade de números naquela linha, ok? Então, eu estou numa linha, vou adicionar isso daqui, né? Estou numa linha, ok? E agora eu quero a quantidade de números daquela linha e também vou pegar aqui pelo scanner, ok? Aí o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer um while para poder preencher, ou seja, se você digitar que você quer 5 números naquela linha, então a gente vai fazer um while de 5. Então, enquanto essa quantidade de linhas ela for maior que 0, eu vou continuar adicionando na minha linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ter uma variável aqui de números. Então, ela vai ter do tipo integer. E aqui eu vou chamar ela de números. Ok? Maravilha. E eu simplesmente vou adicionar, já capturando o número de forma direta. Mas vou fazer o seguinte, eu poderia jogar aqui direto? Poderia. Mas para poder ficar ainda mais claro, eu vou colocar número digitado. Eu pego esse número digitado e adiciono na minha lista de números. E isso vai ter que ser feito enquanto atender a condição do while, beleza? E para não ficar num loop infinito, quantidade menos menos, ok? Então, maravilha. Aí aqui no final de cada resultado, eu vou mandar iterar o resultado para que a gente possa ir acompanhando e a gente vai vendo aí como que ficou, beleza? Então eu vou utilizar aqui o método debug,
Maravilha. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho, ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Número de linhas. Quantas linhas você quer ter no seu algoritmo? Por hora, para ficar mais objetivo, mais rápido, vou colocar só 2, ok? Beleza. Então, agora eu estou na minha primeira linha. E nessa primeira linha, ele está me perguntando quantidade de números que você quer nessa linha. Ah, eu quero 2 números também. Então, eu tenho 2 linhas e nessa primeira eu quero 2 números. Ok, maravilha. Aí aqui ele vai entrar dentro do while. Dentro do while ele vai me perguntar, tá, você quer 2 números. Qual que é esse primeiro número que você quer? Ah, eu quero o valor 10. Beleza, segue o fluxo, vai cair aqui dentro do while de novo e me dá agora o outro número que você quer. Você não disse que você quer 2 números dessa primeira linha? Ah, agora eu quero o valor de 20. Digito o valor de 20, beleza. A condição aqui já não é mais atendida e ele passa a imprimir o resultado. Ou seja, nessa minha primeira linha eu tive 10, 20. Maravilha, mas eu queria 2 linhas, então a primeira já foi. E agora? Agora é a segunda. Então a gente vai aqui na segunda e na segunda também ele vai me perguntar quantos você quer ter nessa segunda. Ah, eu só quero ter 1. Nessa segunda para mim 1 já me atende, já resolve, sem problema nenhum. E qual que é o valor desse número digitado na segunda? Ah, eu quero o valor 30, por exemplo. Perfeito, sem problema nenhum. Ele vai iterar, já não atende mais a condição do while, porque eu só queria 1 e ele já adicionou 1. E aqui ele vai imprimir apenas o 30 e dessa forma o meu algoritmo ele finaliza. Beleza. Então aqui eu tenho o resultado da primeira linha, 10, 20, porque eu queria 2 números, 10 e o 20. E aqui eu quero um número só, que é o 1, que é o valor 30, tá vendo? Eu quero um número só e esse número foi o 30, então aqui ficou apenas o valor 30. Maravilha, perfeito. Só que o que acontece? Agora eu preciso unificar as linhas. Porque aqui eu tenho o resultado de uma primeira linha e aqui eu tenho da segunda linha e eu preciso unificar. Como que eu poderia fazer essa unificação, digamos assim? Bom, eu poderia muito bem ter uma lista e essa minha lista que representa a lista de linhas, ela poderia ser uma lista de quê? De lista também. Seria uma lista de números. Então o que acontece se eu fazer isso daqui? Vou chamar de resultado. O que acontece se eu simplesmente fazer isso daqui? Então na hora de eu finalizar aqui o meu while, eu simplesmente adiciono aqui os meus números, ou seja, para cada linha eu tenho números adicionados. E com isso eu passo a ter uma lista onde para cada linha eu tenho uma lista de números. Desta forma, a gente vai dar um sysout aqui e agora a gente vai imprimir o resultado, beleza? Então vamos tentar pegar o mesmo exemplo. Aqui, como você pode ver, a gente estava imprimindo a cada linha. Então a cada linha eu tive aqui o valor 10, 20, porque eu queria só 2 números. E aqui na segunda linha só tive o valor 30, porque eu só quis um número. Agora, a gente fazendo dessa forma, será que a gente consegue estar unificando? Então vamos tentar repetir o mesmo exemplo. Então eu quero 2 linhas. Na primeira eu quero 2 valores e o valor é 10 e o valor é 20. Ok. E agora na minha segunda linha eu só quero um valor e o valor é 30. Dessa forma, olha só que legal. Então eu tenho aqui a linha 1 com esses 2 valores e aqui eu tenho a segunda linha com o valor de 30. Maravilha, eu consegui unificar os resultados tendo uma lista de números, uma lista de inteiros. Uma lista de inteiros. Coisa fantástica. Vamos colocar aqui no debug, para poder ficar mais fácil para vocês. Eu vou colocar aqui no debug para passar o mouse quando já estiver aqui no final, para poder imprimir o resultado e ficar mais fácil. Então vamos repetir de novo. 10, 20, 1, 30. Perfeito. Então como que ficaria aqui no debug, escaneando aqui a variável, utilizando o debug aqui do IntelliJ? Olha que legal. Eu tenho então uma lista. Ok? É uma lista. Meu primeiro tipo aqui não é uma lista? E realmente é uma lista, onde eu tenho aqui 2 elementos. E nessa lista, qual que é o valor do primeiro elemento? É esse daqui. E nesse valor, o que eu tenho? Eu tenho justamente uma lista. Então eu tenho um valor 10 e 20. Ok. E o segundo resultado, a segunda linha? Está aqui, só o valor 30. Então, nós já conseguimos avançar na nossa solução. Lembrando, não estou dizendo que é a mais performática, mas funciona, ok? Não fiz com o código do ChatGPT, aquilo que realmente veio na minha mente, com toda a experiência que eu tenho em Java e tudo mais. Então, beleza. Vamos finalizar aqui o algoritmo. O algoritmo ele vai perguntar o seguinte. Agora você vai ter um número de consultas. Beleza, eu tenho aqui o número de linhas e agora eu vou ter um número de consultas. Quantas consultas você quer realizar? Então, vou colocar aqui número de consultas. Beleza? Número de consultas. Ok. Aí, para cada número de consultas, eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei ali no while de cima e eu vou decrementar para que não fique num loop infinito. Então, uma hora o número ele não vai ser maior que 0, ele vai sair do while. Então, para cada consulta, ele vai me perguntar o seguinte:
qual é o número da terceira... Qual que é o terceiro número da primeira linha? Então perceba que eu vou receber mais duas entradas. A primeira, aqui nesse exemplo, foi a entrada 1. E esse 1 representa a primeira linha, ou seja, é como se ele estivesse perguntando o número da primeira linha. Deixa eu pegar aqui a colinha do nome que eu dei aqui na variável, para poder ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Não, beleza, tá certo. Então o que acontece? Leitor... Maravilha. Então, para cada número de consulta, né, eu estou dentro do A, então para cada consulta eu vou perguntar qual é a linha que você quer consultar e o índice no número que você quer buscar. Então, dessa forma, se eu digito o número 1 aqui, significa que eu estou indo na linha 1, ok? E eu estou perguntando logo em seguida qual posição daquela linha 1 que você digitou aqui, você quer buscar o número, ok? Então, vamos supor, eu digitei 1 e 3. Então, isso significa que você está querendo saber o número da linha 1 da posição 3, ou seja, qual é o terceiro linha, qual é o terceiro número da linha 1. E no caso, a resposta seria 74. Tá certo isso daqui? Vamos dar uma conferida? Então vamos lá. Linha 1, que seria essa daqui, quer saber qual que é o terceiro número. O terceiro número vamos lá, o primeiro é 41, o segundo 77 e aqui o terceiro 74. Então a resposta seria 74. Então, beleza, a resposta deveria ser 74, ok? Então, maravilha. Então, como que eu posso pegar a linha e como que eu posso pegar o índice do número buscado? Eu poderia fazer da seguinte forma. Então, aqui na minha lista de listas, eu poderia simplesmente pegar a linha. Olha só como que é legal quando você coloca os nomes bem didáticos. E dentro dessa linha, você simplesmente vai pegar o número a ser buscado. Maravilha. Só que o problema é que aqui eu tenho que colocar um -1 para não poder estourar aquela exceção. Então ficaria -1 aqui e também ficaria -1 aqui também. Porque como ele começa do zero, eu preciso colocar um -1. Porque no que ele coloca que ele quer, por exemplo, a terceira linha, dentro do meu código Java não é a terceira linha em si. É a linha na posição 2, porque seria o valor -1, porque ele começa a contar do zero. Então por isso que eu acabo colocando aqui um -1, beleza? Então dessa forma eu tenho o número encontrado. Então vou colocar aqui número encontrado e simplesmente eu vou mandar printar o número encontrado, ok? E dessa forma eu deveria ter aí a resolução do nosso algoritmo. Então vamos fazer um teste? Vamos lá. Então eu quero duas linhas. Na primeira eu quero 2 elementos, que seria o 10, o 20. E agora eu quero um só elemento e eu quero 30. Beleza. E agora ele está perguntando qual que é o número de consultas. Para poder ser rápido, eu quero fazer apenas uma única consulta. Nessa consulta, ele está me perguntando qual linha que você quer consultar. Então vamos consultar da segunda linha? Vamos consultar da segunda linha. E dentro da segunda linha, qual o número que você quer? Eu só tenho um número só, que foi o 30 que eu adicionei. Então vou colocar aqui o valor de 1 e ele me retornou 30. Maravilha, perfeito. Só que o que acontece? E se for um número não encontrado, o que vai acontecer? Se for um número não encontrado, uma exceção será lançada. Então, vamos fazer aqui um try-catch? Vamos fazer um try-catch para que a gente possa fazer a seguinte validação? Vamos fazer o seguinte, se der tudo certo, ele já imprime aqui. Ou seja, se não estourou o índice do array, ele vai conseguir passar para a linha de baixo e com isso ele vai conseguir imprimir o número encontrado. Se não, ele vai lançar um erro e o algoritmo pede para a gente poder retornar a palavra erro, exclamação. Ok? Beleza, com isso nós temos o nosso algoritmo resolvido. Então vamos fazer aqui de uma forma ainda mais prática. Eu quero apenas uma linha e eu quero apenas um número. E nesse número eu quero adicionar o valor 10. Beleza. Agora eu quero uma consulta. Essa consulta vai na linha 1. Porém, eu quero buscar o segundo número do meu array. Eu não tenho o segundo número do meu array, eu só tenho apenas um. Então, era esperado exibir erro e foi exatamente isso que aconteceu. Então, no que eu dou um Ctrl aqui nesse meu algoritmo, e se eu não passar vergonha, vamos lá, beleza, tá tudo certinho aqui, opa, tá em inglês, beleza, se eu mando executar, beleza, funcionou. Então, para a gente poder finalizar aqui o nosso algoritmo, vamos fazer no debug e a gente finaliza aqui o nosso algoritmo, beleza? Então, vamos considerar que eu quero duas linhas. Beleza, número de linha igual a 2. Vocês estão conseguindo ver? Número de linha igual a 2. Beleza. Então, eu estou na primeira linha. E agora ele vai me perguntar, quantos números você quer nessa primeira linha? Você quer 2, você está iterando a primeira. E nessa primeira linha, quantos você quer? Ah, eu quero 2, por exemplo. Vamos fazer aquele primeiro exemplo que a gente estava fazendo antes. Beleza, quero 2. Então, adicionei aqui, eu criei aqui minha variável de números, que eu preciso adicionar
cada número que está sendo digitado para essa primeira linha, ok? E aqui eu preciso digitar um número. Eu quero o número 10, ok, maravilha. E agora eu quero o 20. Beleza, maravilha. Saiu aqui do while, adicionou nessa minha lista de números, e com isso agora ele vai para a segunda e última linha no nosso caso, né? Que a gente só quer duas. Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder ver como que está aqui o nosso resultado, tá vendo? Então na minha primeira linha eu tenho dois valores, 10 e 20. Maravilha, é isso mesmo que eu quero. Agora eu estou na minha segunda e última linha. Por quê? Porque eu só quero duas, beleza? Então estou indo bem passo a passo com você. Então, nessa minha segunda linha, qual que é a quantidade de números que eu quero nela? Eu quero apenas um. Quero apenas um, por exemplo. Eu acho que deu um bug aqui no debug. Acho que deu um bugzinho no debug. Não, beleza, foi. Quero apenas um número, maravilha. No que você quer apenas um número, qual número que você quer? Eu quero 30. Quero 30. Maravilha. Ele vai adicionar aqui, beleza. A quantidade de números que você quer naquela linha agora já está como 0, e 0 não é maior que 0, então ele sai. E agora o meu resultado, que antes tinha apenas uma única linha com dois números, passa a ter agora duas linhas, onde nessa segunda eu só tenho um número só adicionado, que é o 30. Beleza, fim do for. Eu já percorri as minhas duas linhas que eu queria inicialmente, né? Eu não queria aqui apenas um número de linhas igual a 2, já percorri as duas, e agora a gente entra na parte da consulta. Quantas consultas que você quer fazer? Eu quero fazer apenas uma única consulta. Deixa eu limpar aqui o log. Beleza, quero fazer apenas uma única consulta. Perfeito. Qual linha que você quer consultar? Eu quero consultar a primeira linha. Por exemplo, a primeira linha tem o valor 10, 20, certo? Vamos voltar aqui. A primeira linha seria essa daqui e ela tem o valor 10, 20. Maravilha. Qual a posição que você quer buscar o número? Eu quero buscar o segundo elemento dessa lista. Então, eu estaria dentro da primeira linha, porque eu digitei que eu quero a primeira linha, e vou digitar aqui o valor 2, ou seja, eu quero o segundo número dessa linha. Dessa forma, vamos dar um play aqui, ele retornou o valor 20, porque é exatamente aquilo que eu tenho na minha segunda linha, beleza? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Vamos fazer só mais um debug aqui, vou colocar aqui direto já nessa parte aqui, porque para poder otimizar o nosso tempo, e agora eu quero fazer da erro. Então, vamos supor, eu quero apenas uma única linha. Deixa eu tirar aqui o debug daqui, vou deixar o debug só aqui no finalzinho. Eu quero apenas uma única linha, nessa única linha eu quero apenas um número e eu quero adicionar o valor de 10. Beleza, eu quero fazer apenas uma única consulta, eu quero consultar na linha 1 e eu quero o segundo número, ou seja, deveria dar erro, certo? Deveria dar erro porque eu só tenho um único número adicionado numa única linha, que é o número 10. Eu não tenho o número 2, certo? Então, no que eu digito que eu quero a segunda posição, o segundo número, na hora que ele vai executar esse trecho de código aqui, ele lança uma exceção. É como se estivesse dizendo, cara, você quer recuperar na linha 1, beleza, eu tenho a linha 1, mas você quer recuperar o segundo número da linha 1, sendo que você só tem um. Você quer o segundo número, mas nessa minha lista eu só tenho um. Então a exceção desse index of bound exception, ela é lançada, e no que ela é lançada, eu imprimo o erro, que é aquilo que o algoritmo lhe pede. Então, espero que vocês tenham compreendido. É um pouco desafiador, né, fazer esse debug, ainda mais quando envolve algoritmo, mas veja com calma, conforme for diminui a dificuldade, vai pausando, vai debugando. Eu espero que esse vídeo ele seja muito útil para você. Lembrando mais uma vez, essa provavelmente não deve ser a melhor solução, mas é a solução que eu consigo fazer. Se me perguntam um desafio técnico, pronto, você tem 10 minutos para resolver aquilo que eu consigo entregar. Talvez não seja mais performático, mas é aquilo que está aqui na minha cachola, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, fui!